Olá, boa noite. Meu nome é Fábio, eu sou o palestrante do CELI e vim aqui conversar um pouco com vocês sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai aos vossos inimigos. Esse capítulo é composto de algumas seções, que são pagar o mal com o bem, os inimigos desencarnados, se alguém vos bate na mão na face direita, apresentai-lhes também a outra, e as instruções dos espíritos, que fala sobre a vingança, o ódio e o duelo. Então, para a gente fazer um breve apanhado da situação, ou do capítulo, vamos falar um pouco sobre o pagar o mal com o bem. Então, quando Jesus disse, aprendestes o que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai, que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Então aqui é uma colocação bem importante para a gente analisar, para a gente refletir sobre o assunto. Por quê? Porque quando ele fala orai ao nosso Pai do céu, por quê? Porque o Pai do céu, ele é Pai dos nossos inimigos, que na verdade não são nossos inimigos, eles são nossos irmãos menos afortunados ou irmãos ignorantes que cometeram algo contra nós. Não podemos chamar de inimigos. Então, quando ele diz que o vosso Pai que está no céu é o dono de tudo, ou seja, o nosso Pai criou o inimigo e criou nós mesmos. O nosso Pai cuida da lavoura do mais afortunado e cuida da lavoura daquele menos afortunado. O nosso Pai do céu, ele cuida daqueles cobradores de impostos e cuida das humildes trabalhadores. Então, quando ele fala isso, ele coloca todos na mesma posição. Ou seja, Jesus mostra que o nosso Pai é justo, assim como ele nos criou, ele criou todas as outras coisas, e que devemos respeitar isso. Então, o pagar o mal com o bem significa compreendermos o mal que fizeram contra nós. Ou seja, sabe-se lá se nessa encarnação eu estou pagando alguma coisa, resgatando algo, uma expiação, ou se eu estou cometendo novas expiações. Então isso é interessante a gente refletir. Quando ele faz essa proposta de pagar o mal com o bem, ele pede a nossa reflexão, porque podemos nós sermos os devedores e que estamos recebendo algo que nada mais foi do que nós já demos no passado, ou nós prejudicamos no passado. Então, esta é a reflexão dessa primeira parte. Então, quando a gente fala, se o amor do próximo é o princípio da caridade, amai aos inimigos é a sua aplicação sublime. Então, o amor vem em primeiro lugar. Amai aos inimigos, não da mesma forma que nós amamos aos nossos amigos, ou aqueles mais próximos. É óbvio, inimigos, ou seja, nós temos restrições. O amar que ele diz é respeitar, é agir com resignação, é não olhar ou buscar não olhar os males que aquele fez, é perdoar ou é tentar levar a vida adiante sem culpar aquele ser que nos fez esse mal. Então nós temos que trabalhar bastante a parte da caridade. O amor, em princípio, é aquilo que a gente pratica todos os dias com a nossa consciência. A caridade a gente vai também praticar com a consciência, mas vem após o amor. Ou seja, nós iremos fazer caridade quando nós entendermos realmente que não devemos agir com ódio, com vingança, com desprezo e culpar os nossos irmãos. Então, quando a gente fala de inimigos desencarnados, o maior problema disso, dos inimigos desencarnados, dos nossos irmãos desencarnados, é que quando
nós geramos expiações e esses inimigos, esses irmãos nossos, desencarnam e ficamos nós devedores, o problema é que nós ficamos visíveis. Ou seja, esses nossos irmãos conseguem nos obsidiar. Ninguém é obsidiado por acaso. Nós temos essas forças ocultas que não conseguimos ver, mas que muitas vezes nos atacam. Então, é óbvio, temos que nos proteger, temos que nos cuidar, porque as forças das trevas, elas podem atacar a qualquer um conforme os interesses. Mas mais ainda, é permitido ou aquele inimigo, esse irmão desencarnado, busca cobrar algo enquanto desencarnado daqueles que estão encarnados, ou atormentar. Então, se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhes também a outra. Aqui voltamos a falar lá do começo do capítulo. Sabe-se lá se não somos nós os devedores? Então, nós, quando praticamos atos no passado, não lembramos por causa da nossa consciência. Então nós criamos expiações diversas e muitas vezes nós estamos aqui para saudá-las, para pagar, para expiar com certas pessoas e nós acabamos interpretando errado. Não queremos dizer de sermos passivos, ou seja, aceitarmos tudo, mas queremos dizer para agir com discernimento, para entendermos ou buscarmos entender o verdadeiro sentido, a razão daquilo estar acontecendo. Se eu já tenho uma desavença com alguém ou algum irmão e que vem se perdurando essa desavença, é óbvio que eu já tive algum problema em alguma existência passada. Então, fica do meu discernimento, do meu livre-arbítrio para eu trabalhar isso da melhor forma possível, com discernimento, buscar entender, buscar não pensar na maldade contra aquele irmão, buscar sanar, desviar do assunto, agir com resignação. Então, esse é o convite dessa parte. E quando a gente vai já para a parte das instruções dos espíritos, sobre a vingança, o ódio e o duelo, os espíritos nos colocam que a vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros, que tendem a se apagar do meio dos homens. Ela é como um duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no início da era cristã. Ou seja, o pior dos sentimentos que podemos ter é a vingança. Óbvio, temos o duelo, temos o ódio. Mas quando a gente age com ódio e chega a arquitetar a vingança, nós não sabemos o quão grande e o quão vai perdurar essas expiações que teremos que passar. Pois, como fala aqui, a vingança é um dos últimos vestígios da animalidade do homem primitivo. Ou seja, a espiritualidade nos mostra que existem outras formas de resolvermos os problemas, que existe hoje o discernimento, o entendimento para resolver. É óbvio, a nossa lei material, lei dos homens, ainda é imperfeita, que vai se aperfeiçoar conforme o tempo. A lei divina, ela é imutável e sempre perfeita. Então, temos que confiar, sim, e temos que entender, assim como muitos de nós não entendemos, que tudo o que é feito aqui e que pela lei dos homens não é saudado ou pago, de certa forma, no desencarne, vai ter a sua saudação, ou seja, vai ter que expiar aquilo em algum lugar no futuro, em alguns séculos ou imediatamente, terá que ser sanado aquela expiação de vingança, aquele delito que foi feito nessa
encarnação, óbvio que vai ser sanado. E mesmo quando a justiça dos homens ela é falha, que não totalmente ela fez com que algum ser saudasse suas obrigações espirituais, a consciência de cada ser vai lhes cobrar. E mais tarde, é óbvio, a espiritualidade, com o auxílio da espiritualidade, saberemos o quanto nós temos que saudar no futuro para podermos crescer, ou seja, isso é compulsório para o nosso crescimento espiritual. Precisamos saudar nossas expiações, de certa forma, sem saudar essas nossas expiações, não podemos passar a um estágio espiritual maior. Assim como nós estamos nesse planeta em transformação, necessitamos disso. E a espiritualidade faz com que isso aconteça, nos dando oportunidades diversas todos os dias. Então, que tenhamos o exemplo de Jesus. Jesus, o ser mais perfeito, o exemplo mais perfeito que encarnou aqui para nos espelhar. Que possamos espelhar em Jesus e fazer o melhor possível. Da boca de Jesus não saía intempéries, ao contrário do que muitos livros mostram, não saíam coisas ruins. A boca de Jesus só saíam coisas boas e saíam sempre pensamentos arquitetados ou pensados de uma forma educativa. Nem um só pensamento ou palavra que Jesus falou ou mentalizou era de forma pejorativa, era de forma humilhante ou para distorcer a realidade. Então que possamos pensar nisso, pois Jesus conseguia enxergar nos dois mundos, no espiritual e no material. Ele conseguia visualizar tudo que estava na sua volta, mesmo o espiritual. Não tinha como um ser daquele calibre estar se contradizendo como muitas das escrituras mostram. Então, que possamos nos espelhar. E só para finalizar essa parte, nós temos algo interessante que fala a respeito desse capítulo 12, nós temos uma leitura complementar, que ela fica no livro Reformador, da revista Reformador, fevereiro de 1976, página 34. Lei do auxílio. Anotemos o impositivo do auxílio nas múltiplas faixas de ação da natureza. Árvores não produzem sem base no solo. Fontes não correm sem leito. Edifícios não se erguem sem os materiais que lhe ajustem ao plano de construção. Doentes não se curam sem o corpo que lhes faça imprescindível. Os amigos espirituais, em verdade, poderão realizar muito em resposta às petições e necessidades dos companheiros encarnados. Todavia, muito pouco ou talvez nada lograrão efetuar, sem recolherem para esse fim algum auxílio deles mesmos. Dão-lhes a paz, entretanto solicitam concurso na sustentação da harmonia. Ou seja, a equipe espiritual também precisa de nosso auxílio. Para eles trabalharem dentro do nosso lar, eles precisam que nós ajustemos as nossas energias. Como devemos ajustar? Fazendo o que está dizendo no capítulo 12. Amor. Amai-vos uns aos outros, sem cobrança nenhuma, ou seja, amai os vossos inimigos, ou amai aos vossos irmãos. Então que possamos refletir um pouco nesse sentido e pensar sempre no nosso exemplo principal. É muito importante que pensemos que todos aqueles que estão à nossa volta são espíritos individuais, são espíritos que estão juntos na nossa caminhada e são importantes para nós. Então, essa é a mensagem de hoje. Agradeço a todos e boa noite.